do encarceramento em massa no Brasil, mas que traz muitos elementos que podem ser debatidos na nossa realidade, né? Para chamar para essa formação, a gente convidou a Anesca, né, que é cientista social e é coordenadora do Juntas. Também a Carla, né, que é socióloga, coordenadora do Emancipa Mulher e também coordenadora do Juntas. E aí, só para organizar aqui, né, o tempo da fala, vai começar com a Carlinha, né? A Carlinha vai ter uns 20 minutos de fala, 15 a 20 minutos de fala, e depois a gente passa a palavra para a Anesca, que vai ter aí no mínimo 15, né, o máximo 20 minutos de fala também, né? Tá pronta, meninas? Vamos lá? Obrigada, Mia. Estou aqui com o Benjamin, que é meu bebê. Eu sou a Carla. Eu coordeno a Emancipa Mulher, que é uma escola de formação feminista e antirracista. Também faço parte da nossa coordenação nacional do Juntas. E quero dar boas-vindas, né, para todo mundo que está aqui hoje, nessa noite, né, pedir desculpas pela nossa necessidade de transferência de data, mas também agradecer para todo mundo que conseguiu estar aqui presente e fazer parte hoje com a gente dessa formação, né. A gente, na verdade, pensou em debater, eu e a Anesca, né, depois ela também vai falar um pouquinho hoje né, sobre a perspectiva dela, sobre o que teria, né, as prisões, o racismo, né, o gênero e a própria classe, o que tudo isso teria a ver, né, e o tema das privatizações. Então, a Mia nos ajudou com um resuminho que algumas meninas que já fazem parte do Juntas receberam, né? Quem não recebeu porque não faz parte do Juntas, então venha fazer parte do Juntas com a gente, que vocês vão receber esses resuminhos legais sobre este livro aqui, né? Que é o Estarão as Prisões Obsoletas, da Angela Davis. O Benjamin está mostrando um outro, que é o Encarceramento em Massa, da Juliana Borges, que também é um livro que eu me baseei também para ajudar a pensar a nossa fala hoje. Mas o Estarão as Prisões Obsoletas, ele, na verdade, é para a gente um sul ou um norte, como vocês prefiram chamar, para o debate que a gente quer propor hoje, assim, né? Porque, obviamente, a Angela, para quem não conhece a Angela Davis, na verdade, ela ficou bastante conhecida, especialmente aqui no Brasil, a partir do lançamento, né, do livro dela, Mulheres, Raça e Classe. Esse é um livro que ela escreve na década de 70, publicado ali na década de 70, mas que, infelizmente, no Brasil ele só vai ganhar, assim, né, a sua primeira tradução por uma editora em 2016, num ascenso bem grande do feminismo negro, né, num pós ali ainda, né, primavera feminista, ou ainda, né, no embalo da primavera feminista, mas também com um grande ascenso de debate das questões raciais no Brasil. Antes disso, esse livro que, para muitos, ele é tão importante, a gente na Emancipa Mulher, que é uma escola de formação feminista e antirracista, a gente brinca que ele é uma bíblia, né, ele é muito relevante, muito importante, assim como um marco do feminismo negro, e aqui no Brasil, antes disso, a gente só tinha publicações dele feitas por, enfim, né, coletivos e ativistas. Faço esse informe, porque muito embora a gente aqui no Brasil talvez só tivemos a popularidade, né, o reconhecimento para a Ângela, de fato, a partir de 2016, ela já é uma ativista negra bastante conhecida, ela foi presa, né, ali também durante a década de 60, durante a luta pelos direitos civis. Ela é uma filósofa marxista, então também para a gente do Juntas uma referência bibliográfica bastante importante, e que gerou toda uma onda de solidariedade nos Estados Unidos em torno da sua liberdade, né? Então tem um documentário que é Free Angela Davis, ou Libertem Angela Davis, que para quem não assistiu é bem interessante. Muita gente acha que a própria Angela, ela
fez parte, né, do Panteras Negras, né, do Partido Panteras Negras. Ela não fez parte do Panteras Negras, mas ela fez parte do Partido Comunista americano, concorreu como candidata à vice-presidência. Então, ela tem toda uma trajetória, assim mesmo, militante na luta anticapitalista, feminista e especialmente antirracista. E nesse livro, que a gente indicou como literatura, eu vou me referir ao livro em alguns momentos, acho que a Anesca também vai fazer isso, depois ela também apresenta um pouco melhor a parte dela, mas a gente não vai, obviamente, seguir um ritmo como se a gente estivesse lendo o livro, pelo contrário, né? A gente vai usar as reflexões que ela propõe no livro para pensar um pouco sobre o nosso país e sobre o Brasil, né? Nesse sentido, ler a Ângela nos ajuda, muito embora o racismo no Brasil, o racismo nos Estados Unidos, ele não seja exatamente igual, mas ele tem uma herança que essa, sim, né, é igual, é bem semelhante, que é a herança de países forjados na escravização de corpos negros, né? E a Ângela, então, ela propõe no livro que a gente faça uma reflexão sobre se seria possível pensar uma sociedade sem prisões. E aí ela vai justamente dizer que talvez seja ela, ou se eu pudesse também perguntar para vocês que estão aqui conosco, né? Se fosse, por exemplo, uma sala de aula, eu inclusive convidaria, que aqui no online é mais difícil da gente fazer isso, né? Mas vou propor essa reflexão para vocês, né? Se seria possível a gente imaginar, organizar uma sociedade. Tá, tu pode esperar 5 minutinhos que a mãe já vai lá botar o chefinho? O chefinho. Posso te dar um refri enquanto tu espera? Posso? Desculpa, gente. Hoje o dia tá bem corrido por aqui. Então, se eu pudesse perguntar isso para vocês, né? Seria possível com que a gente imaginasse uma sociedade na qual não existisse prisões e talvez o primeiro pensamento que viesse na cabeça de vocês seria o que seria possível, né? O que nós faríamos com aqueles cidadãos que não cumprem, né, as regras sociais mínimas, né? Então, para muita gente, a prisão ela pode ser considerada quase como uma inevitabilidade da nossa sociedade, né? E ela vai fazer uma reflexão, né? Então, de dizer assim, olha, houve, num outro período histórico, um pensamento muito comum a esse, de que era inevitável se pensar uma sociedade de outra forma. E esse pensamento em comum que ela vai apontar é justamente sobre o período escravocrata, né? De que por muito tempo também se pensou que não seria possível se pensar uma sociedade sem prisões. E de que essa ideia de prisão, da forma como nós conhecemos hoje, né, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, ela surge justamente, né, ela remete justamente a esse período do fim da escravidão. Então, se antes disso a gente pensava os desajustados da sociedade, é claro que existiam prisões, existiam coisas semelhantes, né? Aquela ideia Foucaultiana também de que as prisões, os castigos, enfim, surgem na Europa, né? Durante ainda a era medieval, que as pessoas, em que a espetacularização, né? Dessas punições tinham um grande peso na sociedade como exemplificativas, mas ela vai trazendo isso um pouco para a realidade americana,
mas também a gente pode pensar muito no Brasil, inclusive não só nos Estados Unidos, de que o modelo, né, a forma de prisões como a gente conhece hoje, ela se elabora especialmente com o fim da escravidão em ambos os países, né? Então, se antes disso o que se tinham eram castigos forçados, pessoas forçadas a trabalhar, desumanização dos corpos, pós a escravidão, as pessoas que não se ajustavam a essa sociedade seriam, então, as prisioneiras, né? E mais do que isso, né, se surge a partir de uma ideia que já é estruturalmente racista, né? Então, a comprovação disso se dá naquilo que se desenvolve, né, para justificar as prisões. Então, talvez, assim, né, justificar não seja a palavra correta, mas como que as leis vão se desenvolvendo pós a abolição da escravidão para que os mesmos corpos que estavam desumanizados durante o período escravocrata, sigam sendo os corpos que agora serão os corpos prisioneiros. E por serem os corpos prisioneiros, são justamente os corpos que seguem, então, desumanizados. E aí a gente vai pensar em uma série de legislações que se repetem, inclusive, né, entre o Brasil e os Estados Unidos, como, por exemplo, os vadios, ou como a gente conhece aqui no Brasil, a lei da vadiagem, né? E quem eram esses que eram pegos, né? Quem eram esses que eram tidos? O que se encaixava na lei da vadiagem? Era justamente essas pessoas que estavam libertas, que exerciam uma cultura diferente da cultura branca. Então, pensando em Brasil, por exemplo, o próprio exercício da capoeira era tido como um exercício de vadiagem, né? Aqueles que não tinham um trabalho regular eram tidos como exercício da vadiagem, e quem é que não tinha um trabalho regular? Justamente os negros que não aceitaram permanecer nas fazendas, enfim, né, nos engenhos aonde recebiam os piores castigos, né? E que onde teriam que continuar numa condição muito semelhante à condição da escravidão, né? Então, isso tudo está muito interligado e permeia, né, a origem desse sistema. E que tudo e a militância, né, digamos assim, o questionamento a essa forma de organização social, assim como durante a própria escravidão, os abolicionistas, né, não eram vistos de forma assim, com bons olhos. Hoje e pós-escravidão, né, ela vai dizer que assim que pós a abolição da escravidão, assim que surgiu esses modelos, né, de prisões, haviam movimentos que pensavam outras perspectivas outros modelos, outras formas de organizar, né, esses desajustados sociais. Mas que o que é mais comum de se ver são aqueles que pensam nas reformas, né? Então, ou seja, em como reformar esse sistema, como torná-lo não tão, digamos assim, desumano, né? Só que o que é preciso se pensar, talvez, né, para como que esse modelo não seria de uma forma tão desumana, quem são, né, as pessoas que vão para esses lugares e por que vão, né? Então, quando ela propõe para a gente, inclusive, um pensamento sobre como as escolas são organizadas, quando elas priorizam, né, a disciplina, o horário, manutenção de uniformes, esse tipo de coisa, toda uma forma de preparação disciplinatória, ela está nos disciplinando, ou disciplinando a população, né, mais carente, enfim, para uma própria prisão.
E que isso tudo não está desconectado de uma sociedade que, enfim, tem a negativa da humanidade para alguns grupos sociais como seus elementos essenciais, né? Então, existe uma forma de diminuir a criminalidade, né? Que não é necessariamente pensando em aumentar prisões. Então, ela vai fazer todo um resgate histórico do que foi, por exemplo, a era Reagan e Bush nos Estados Unidos, aonde se cria, né, uma ideia de que para oferecer... Para de repetir o que eu tô falando. De que para oferecer para a sociedade mais segurança, né, para que as famílias americanas estivessem, enfim, se sentissem mais seguras, que se ampliariam o número de presídios. Tem dados sobre isso, eu não vou falar nos dados, quem quiser ter mais acesso a eles, né? Eu recomendo muito que assista o documentário 13ª Emenda, ele é muito interessante, inclusive a própria Angela Davis é parte desse documentário, mas ele vai demonstrar que nesse período, durante o início da década de 80, até o final, o início da década de 90, se aumenta muito o número de presídios, se aumenta de forma, né, absurda o número de presídios, a população, então o encarceramento em massa norte-americano aumenta de forma considerável. Em alguns estados se criam os primeiros presídios femininos, por exemplo, e ainda assim os índices de criminalidade não reduzem. Pelo contrário, de muitas formas, em alguns lugares ele até aumenta, né? Eu acho que a Nesca vai pegar mais essa parte, então eu vou já me encaminhando aí para os meus 5, 10 minutos finais, para ir elencando os temas raciais, né? Então, a gente entender essa perspectiva da prisão como herança de uma sociedade escravocrata, aonde aqui no Brasil menos, mas agora, né, e acho que depois, mas para frente a gente pode debater isso quando a gente abrir para as aulas de forma mais contundente, né? O elemento da privatização dos presídios, que lá nos Estados Unidos é bastante... Benjamin, controle de forma mais... Tá do lado da TV o controle. Nos Estados Unidos, a privatização dos presídios ele já é uma realidade, né? Então, e essa perspectiva estrutural do racismo, onde as pessoas negras, né, mais pobres, são vistas como aqueles desajustados, aqueles que não se encaixam, aqueles que não se organizam, né, na sociedade capitalista, ou que devem permanecer na sociedade capitalista como cidadãos de segunda linha, são aqueles que serão os encarcerados. E sendo encarcerados, um castigo bastante comum é a permanência dessas pessoas trabalhando sem salário, trabalhando, recebendo castigos, trabalhando de forma muito semelhante ao período da escravidão. E nesses períodos, durante a era Reagan e Bush, se passa a criar complexos de prisão. Então, se aumenta de forma significativa, né? Seja a propaganda, né? De que é preciso aumentar as prisões, de que as prisões vão aumentar os empregos, que os estados que receberem prisões vão ter benefícios, mas também o lucro das empresas que investem nessas prisões. Então, esse trabalho, todo esse esforço, né, de criar uma ideologia, né, ou de transformar aqueles que
propõe uma sociedade, né, sem prisões, idealistas, né, de que isso seria impossível, é parte de uma estrutura social que está organizada para manter corpos negros nos piores locais de trabalho e, se possível, sem nenhum tipo de renda por esse trabalho, né, gerando muito lucro para alguns. Oi. Tá, já te dou o guti-guti. Então, assim, para ir concluindo, realmente concluindo, a diferença que se cria do período escravocrata para uma era de prisões é de que você institucionaliza quem merece ir para as prisões. Só que essa institucionalização é através da justiça, né? Então, tipo, essas pessoas merecem ser presas porque essas pessoas cometeram crimes. Qual é a razão da maioria desses crimes, né? Se a gente for pensar em Brasil, por exemplo, hoje, a maioria das pessoas encarceradas está encarcerada por tráfico de drogas. Esse boom prisional que nos Estados Unidos se conheceu na década de 80, início da década de 90, no Brasil, nós vivemos a partir da institucionalização da lei de drogas em 2006. A lei de drogas, ela cria um dispositivo legal que permite aos juízes que eles determinem quem é usuário e quem é traficante. Então, não tem um dispositivo legal que diga a partir de tantos, né, de uma apreensão de tantas gramas, a partir de tal número de drogas encontradas com essa pessoa, vai ser considerado traficante ou vai ser considerado usuário. E todo o imaginário criado pelo sistema capitalista, a não existência de políticas reparatórias, cria a ideia do negro marginal, do negro vadio. E isso faz com que as prisões explodam de pessoas negras encarceradas, de pessoas negras que nos Estados Unidos, né, menos no Brasil, a gente ainda não... E isso é o que eu acho que o nosso debate tem que caminhar, né? A gente ainda no Brasil não tem os presídios como um elemento de lucro para um grupo de empresários. E isso é o essencial do Estariam as Prisões Obsoletas e que o 13ª emenda apresenta muito bem, que é o quanto se aumenta a propaganda, o quanto os programas, esses sensacionalistas sobre os crimes, se aumentam de forma absurda nos Estados Unidos, criando uma ideia de que a maior parte dos crimes são os crimes contra a vida, são os crimes horrendos, né, de estupro, de assassinato, né? Quem leu também Mulheres Raça e Classe sabe o quanto o mito do negro estuprador nos Estados Unidos ele é algo muito real, então os homens negros tidos como selvagens, etc. Do quanto isso aumenta de uma forma absurda a partir do momento no qual as prisões se tornam empresas, se tornam objetos lucrativos, seja para investimentos, então empresas das mais variadas, dos mais variados setores que investem, que depositam, né, fundos para criar prisões, seja através do lucro do próprio trabalho, ou seja, da exploração mesmo da mais-valia daqueles presidiários que ali estão. E do quanto o racismo estrutural faz com que a justiça ajude, corrobore nessa ideia de que as prisões são algo justo e algo inevitável de se acontecer. Só que, na prática, a maior parte dessa massa encarcerada não são pessoas que atentaram, cometeram crimes contra a vida. Na prática, são pessoas que cometeram crimes de... Não posso dizer pequeno porte, né? Não, dentro da área do direito, não seria correto afirmar. Mas pessoas que cometeram crimes, talvez, contra a propriedade, roubo de celular, né, roubo de dinheiro, assalto, etc. Aqui no Brasil, em especial, o crime de tráfico de drogas, nos Estados Unidos também o crime de tráfico também de forma bastante contundente. E do quanto isso seria possível
de se solucionar, então, de que não é inimaginável, mas talvez seja humanizador a gente pensar em outras formas, em outras práticas, né, em outras perspectivas de organização social, que implica, né, em a gente pensar um novo modelo de sociedade, então um modelo de sociedade anticapitalista, inclusive, mas humanização mesmo, né, fornecer o básico, saúde, educação, segurança, né, quantas sociedades o crime está mais vinculado a sociedades onde esses elementos, esses serviços básicos são negados, do que as sociedades onde não existem prisões, né? Então, do que sociedade onde, pelo contrário, sociedades onde existam prisões, onde as prisões sejam algo numerosas, né? Então, é isso, é justamente o contrário disso, né? Quanto mais prisões as sociedades produzem, mais crimes essas sociedades também precisam produzir para manter essas prisões. Então, de minha parte, eu vou concluindo por aqui, acho que já falei um pouquinho a mais dos meus 20 minutos. Passo para a Inês, que depois a gente pode debater um pouquinho mais. Boa, Carlinha. Agora a gente passa para a Anisca. Eu só queria me apresentar, que depois eu falei, oi, eu não me apresentei. Eu sou a Mia e eu construo coletivos juntas, estou ali na organização do nosso coletivo, atuando na coordenação do coletivo. É isso. Oi, gente. Boa noite. Eu sou a Nesca, né, que a Mia me apresentou, sou assistente social. E aí, na minha formação, eu fiz estágio no sistema prisional daqui do estado de São Paulo, eu moro em Taubaté, São Paulo, no interior de São Paulo, e aí numa região também que o sistema prisional é bem presente, né, bem presente entre aspas, bem, entre aspas, o que a própria Ângela fala, né, no livro, que é como o sistema prisional é presente na nossa vida, mas também não é presente, né, porque tá se tornou uma coisa que está ali, mas a gente recusa, né? Tem um certo imaginário de se recusar, imaginar o que se passa lá dentro, né? Então, eu fiz estágio na penitenciária feminina, mas não era da feminina, não era da feminina comum, era da feminina 2, que era da feminina 1, que era de perfil. E aí, mas enfim, porque existem essas diferenças, mas acho que não cabe aqui entrar, ou só se vocês tiverem dúvidas sobre isso. Mas, bom, eu acho que, como a Carinha falou, a ideia não é nos prendermos tanto no livro, mas trazer também como que o que a Ângela fala bem vai para a nossa realidade, né? Vai para a realidade do Brasil, né? E como que a gente faz. Mas eu acho que é importante a gente lembrar que, assim, que o sistema prisional ele não foi pensado para mulheres, assim, né? Porque acho que não existia um consciente que mulheres elas nunca iam cometer jamais um crime, né? Que é um absurdo. Então, antigamente as mulheres que cometessem um crime, elas iam para o hospital psiquiátrico, mas não que o hospital psiquiátrico também não seja uma forma de aprisionamento, mas enfim. E aí, por que esse é um absurdo, né? Porque a mulher está socialmente ligada ao cuidado. Então, se a gente... como que uma pessoa que tem que estar ligada na reprodução social da sociedade, que está no ligado do cuidado, no ligado do trabalho, de cuidar o trabalhador, de cuidar do trabalhador, né, de cuidar dos filhos, né, da procriação, de cometer qualquer tipo de crime, né? Então, isso não era no imaginário da sociedade, assim. Então, assim, quando as mulheres antigamente eram presas e iam mais para o sistema dos próprios psiquiatros, ou também iam para centros que colocavam-se como uma mulher para que era mais como um desvio, e aí tinha que estar lá para se redimir e voltar a aprender a lógica do patriarcado. Assim, e aí isso a gente coloca um pouco como tinha essas formas. Mas aí
pelo movimento liberal, né, e reformista, foi colocado para que as mulheres, foi reivindicado que as mulheres eram capazes de, presas em conventos, verdade, eram capazes de estar, de redimir, estar no posto, revoltar as práticas do patriarcado. Não vou falar do patriarcado, mas as práticas as práticas de cuidado e tudo mais. Então, começaram a se reivindicar outros tipos de detenções para as mulheres, né? E aí também começaram a se reivindicar também necessidades, viram necessidade de reivindicar tipo, prisões apenas para mulheres, né? E aí, com a lógica também disso, né? Mas aí, com o passar dos anos, e aí acho que não vou lembrar muita data, no século XX já começaram as prisões femininas já começaram a ter as mesmas semelhanças que as prisões masculinas, né? Só que um pouco mais não, muito mais invisível do que as prisões masculinas, né? Tipo, até porque ainda continuam os imaginários como assim uma mulher pode cometer um crime. Poxa. E aí, pensando nessa lógica, né, de como que a gente pensa, como que são as condições das mulheres encarceradas no Brasil, né? Como que a gente imagina que, eu acho que é claro que todas as produções que existem no sistema, agora na sociedade, parte para lá, então as mulheres são abusadas sexualmente também nas prisões, elas também não têm acesso às condições de remédio, médico, de condições básicas, de até para educação, a própria calcinha é uma coisa tipo, muito difícil para conseguir mulheres no sistema prisional feminino. E eu acho que uma grande parte é uma realidade de muitas das mulheres brasileiras encarceradas é que elas são abandonadas pelas famílias. E aí eu acho que parte do imaginário de como assim uma mulher cometeu esse crime. E aí, coisas que não acontecem no sistema prisional. Se você for no dia de visita na frente de um presídio masculino, você vê um monte de mulheres, mães, filhas, companheiras, lá na coisa. Se você for num sistema prisional feminino, é muito difícil você ver filas de pessoas querendo entrar para visitar sua ente. Porque existe no imaginário ainda que mulheres não podem cometer crimes, né? E aí isso torna que elas ficam abandonadas, né? No sistema, não só pelo sistema prisional, que é muito ruim. Eu vou tentar não falar palavrão. Muito ruim, e mais também que no sistema, pelo sistema próprio familiar e de rede e tudo mais. Aí eu acho que vale ressaltar, né, que o que a Karina falou, grande parte das mulheres, né, o que avançou na quantidade de mulheres sendo presas aqui no Brasil foi a política de drogas. Eu acho que veio de 2005 e que está vindo até hoje, que encarcera e prende não só pessoas, homens negros, mas encarcera muito mulheres negras, muito por conta dessa... Que é isso, a Mia que falou uma reunião que eu achei muito boa, mulheres estão sendo presas por amor, né? Porque é isso, elas são presas porque estão levando trouxinha para o marido, porque existe tráfico dentro da prisão. Existe você saber que se você tiver um cigarrinho lá, você tem uma garantia de segurança na prisão, né? Então, muitas por conta disso. Né? Então, faz parte dos próprios processos de guerra às drogas, de criminalização
das drogas, que é uma guerra ao povo, né, e ao povo pobre da favela, assim, porque a gente não vê assim, que essas mulheres estão sendo encarceradas, assim, e vivem de condições de muita pouca dignidade humana, assim, né, ou inexistente dignidade humana, eu acho que é a palavra certa, né. E aí eu acho que ela nos alerta, e aí a Karina também falou, a Angela nos alerta sobre um grande risco que a gente está correndo aqui no Brasil, que é das privatizações dos presídios, assim. Porque se a gente privatiza, vai virar um grande negócio, um grande lucro. Ah, você quer menos. Um grande lucro no Brasil. Imagina, não sei, imagina fazer uma grande uma grande empresa, eu não sei o nome de mais uma grande empresa, só tô com uma Odebrecht da vida. Sei lá, que vai virar, tipo, é isso, vai virar bilhões e bilhões de dinheiro para um trabalho que é análogo e de lucro para pessoas e não vai acabar com a criminalização, né? Não vai acabar com a criminalidade. Tipo, o Brasil, ou o que acaba com a criminalidade, né? São acesso às coisas básicas, né? Acesso até saneamento básico, acesso à saúde, acesso à água, porque a água pode ser universal para todos, mas nem todos. Acesso à educação de qualidade, acesso a emprego, assim, porque é isso que os caras que são presos, né, por tráfico, a maioria estão lá porque não conseguiu um emprego, às vezes formal, e aí o que dá para sustentar a casa é aquilo, entendeu? E aí a gente vai questionar porque se o Estado falhou nisso, né? Tá, eu vou parar porque eu sou muito pouco assistente social e eu defendo. Não defendo, mas, enfim. Não, por eu não julgo. E aí ela termina com o livro dando esses exemplos mesmo, né? De como que a gente pode dizer, e de pensar numa justiça esses furtos, por exemplo, de carros, dá para fazer uma justiça restaurativa, né? Pagar pensar as alternativas, mas que é possível de pensar uma sociedade sem o sistema prisional como punição final, assim, como punição, e mais que também não é uma resposta que a gente vai ter agora com, assim, e vai ser uma coisa gradativamente que a gente vai conseguir. Mas ela também tem que ser ligado com uma. Também só vamos conseguir se a gente ligar para outras lutas, né? Que é a luta antirracista, eu acho que é a luta feminista, com a luta anticapitalista, porque é isso, né? O sistema de punição que a gente tem é para controle social do capital, assim. E, enfim, é isso, assim, eu acho que trouxe, era essa abertura, espero que tenha dado para compreender, mas a gente está aberto para discussão, assim, porque eu acho que esse é o intuito dessa roda, dessa conversa, dessa formação, é para a gente abrir ver a necessidade também, o feminismo é importante debater o sistema prisional e de como o sistema prisional faz parte das nossas vidas, assim, né? Um exemplo básico, assim, é que aqui na minha cidade existe um bairro todo só de pessoas de familiares que veio do estado inteiro para cá, porque seus familiares estão presos aqui. E é um bairro completamente, tipo, negligenciado pela prefeitura da minha cidade, assim, porque é um de ocupação, enfim, tem todos diversos problemas, mas que se vem para cá, né, e que essas pessoas não têm acesso, que essas mulheres não têm acesso a esgoto, a saneamento. Então, são coisas, tipo, básicas que a gente não que perpassam o sistema prisional e que perpassam a sociedade. Acho que é isso, gente. Boa, boa.
vocês colocaram várias questões muito importantes, né, que faz a gente pensar, porque, como a Anesca disse muito no final da fala dela, é sobre pensar alternativas para além de, e também é pensar o que podemos fazer para não chegar lá, né? O que a gente pode fazer para não chegar lá, né? Para a gente não ter uma sociedade tão violenta, tão desigual, né? Sobre democracia, mas a gente vai debater, por isso que agora a gente abre para os debates, para as falas. A gente vai ter um tempo aí de 3 a 4 minutinhos. Acho que é isso, meninas, 3 a 4? 3 a 4 minutinhos de fala para cada uma que pudesse escrever, e aí só colocando aqui no chat, e aí eu vou abrindo para as falas, tá bom? A galera fica tímida, mas eu acho que uma coisa, de repente, é tentar responder, né? Com os elementos que foram levantados aqui, o que tem a ver, né? Foi a provocação um pouco que a gente fez, e a gente expôs algumas coisas aqui, mas a gente não... A ideia é abrir o debate e que a gente fale sobre isso, assim, né? A Jéssica levantou a mão. Pode falar, Oi, Jéssica. gente. Não sei se minha câmera vai dar certo aqui, mas bora ver que minha internet está meio ruim. Obrigada, manas, eu adorei. Não tinha conseguido ler o resumo, mas eu fui divulgar, né, nas redes sociais e um colega do meu trabalho começou a conversar comigo porque ele trabalha, né, ainda sobre essa questão aqui no Amazonas, especialmente com a população indígena. Ele é advogado, enfim, trabalha lá comigo numa ONG, né? Enfim, eu sou a Jéssica, desculpa, estou meio afoita aqui numa reunião. Eu sou a Jéssica, estou falando de Manaus, Amazonas, e eu trabalho numa ONG que trabalha diretamente com as populações extrativistas, né? Os ribeirinhos. E acabo trabalhando com algumas populações indígenas indiretamente. E aí esse meu colega começou a conversar comigo sobre a atuação dele, né? Porque ele estava no mestrado, ele usou esse livro, né, como base para as discussões raciais e étnicas também, né? E aí eu acabo sempre trazendo um pouco do olhar do Amazonas, Amazônia também, por estar aqui, eu sinto um pouco dessa responsabilidade, apesar de não ter nascido aqui. E aí eu levantei a mão já para também já trazer um contexto um pouco maior, né, de além da raça, a questão das etnias e do território mesmo, né? E aí eu estava analisando aqui com algumas conversas com ele e que complementam muito com o que vocês trouxeram, né, companheiras, que na última década aumentou em 43% o número de população carcerária no Brasil. Na Amazônia, esse número subiu 67%, né? Então a gente consegue fazer um recorte territorial. Enfim, com o governo Bolsonaro, a gente também teve um aumento de posse de arma de fogo no Brasil como um todo. Na Amazônia, eu acho que chegou a uns 80%, que aumentou o número, né? Então, a gente vê que as opressões, elas são muito relacionadas a essa questão territorial. E aí, quando a gente fala do Amazonas, né, especialmente de Manaus, a gente não pode ignorar o massacre no presídio que aconteceu, a rebelião, né, que aconteceu em 2017, que gerou aí, né, 56 mortes em um presídio privatizado, né? Então, primeiro que a prisão por si só, ela não recupera e não ressocializa essas pessoas, esses indivíduos, e com essa questão da privatização, se gera, né, essa produção do lucro em cima desses corpos que já são marginalizados. Então, essa relação direta com o racismo, né, e, enfim, com as outras opressões que as companheiras trouxeram muito bem. E aí, nessa lógica, esses presos viram uma fonte de renda, né, de mão de obra barata, praticamente escrava, para essas empresas, né, que privatizam, que, enfim, pegam essas concessões dos presídios. E aí, depois a gente conversou muito também sobre a atuação dele com os povos indígenas, né,
que aí a gente já entra em outra esfera, porque existem as relações da dificuldade da linguagem, da dificuldade do acesso dessas populações à justiça, de fato, né? A advogado, a promotor, enfim. Então, como a gente pode somar, né, nesse recorte de raça, essa questão também da população que a gente tem, né, indígena, né? Então, que a gente também entenda que tem um município aqui, né, São Gabriel da Cachoeira, que é a maior população indígena, né? É a maior cidade, é a cidade com a maior população indígena do Brasil, assim, reconhecida de fato, né? Claro que temos todos essa ancestralidade, mas que não tem nem prisão, né? É uma delegacia, mas com celas superlotadas de presos indígenas, que têm dificuldade de buscar acesso à justiça, também nessa lógica, né, do negro marginalizado, do indígena marginalizado, quando vai para a cidade, né, quando sai do seu território, e é mais vulnerabilizado ainda nos centros urbanos. E o quanto que isso reforça as opressões com a dificuldade da língua, com a dificuldade da distância do território, das redes de apoio. Então, é muito interessante trazer isso para essa roda, nesse debate que a gente está começando agora, né? Obrigada, era só para somar com a Lesca, com a Mia e com a Carlinha aí. Muito bom, muito bom. Eu não vi ninguém mais se inscrevendo. Bora lá, galera, vamos falar. Pode falar, André. Gente, boa noite, tudo bem? Meu nome é Andressa, eu estou falando aqui de Salvador. Eu sou doutoranda do PPGNI, que é o Programa de Estudos sobre Mulheres, Gênero e Feminismo aqui da UFBA. E eu até coloquei no chat uma sugestão de leitura de uma colega que trabalhou exatamente sobre isso, sobre o encarceramento de mulheres, a criminalização, né, de mulheres em um dado presídio feminino aqui, uma penitenciária. E, se tratando de Bahia, a questão da raça é algo que a gente não consegue não analisar, né? Está sempre contido aí nas nossas análises. E eu tenho uma filiação, né, de metodológica de interseccionalidade, mas o trabalho dela constrói muito do que a gente pode perceber na teorização que Angela Davis faz. E é muito interessante como que essas imagens de controle, elas são estabelecidas sobre os corpos dos homens e das mulheres negras. E uma problemática que a gente ainda não aborda tão a fundo, mas que acho que também a gente precisa ampliar o olhar para essa análise, é a questão das dissidências sexuais, né? Os corpos e corpas trans, as pessoas que estão em trânsito também, né? Que estão nesse processo de entender, né, o corpo e de se posicionar socialmente em relação a isso, porque é uma questão também muito grave. Inclusive, muitos homens trans, por exemplo, eles ficam na penitenciária feminina em função, né, de não sofrerem abusos maiores do que, né, enfim, que a gente pode imaginar que essa sociedade faz, né, de todas as violências e opressões que essas pessoas sofrem ainda mais. E aí é importante a gente perceber a questão da solidão das mulheres, porque a colega comentou, né, a Anissa comentou sobre as filas, e é algo real. No artigo de Jamile, que eu compartilhei com vocês, existe uma fala sobre isso, que a mãe de uma das moças, né, das mulheres, ela fala isso: eu já estou cuidando do seu filho, eu não tenho tempo para ir te visitar, né? Segure seu BO, você sabia que não podia ter entrado nessa, né? E em relação ao homem, não. O homem está sempre nesse lugar de ser cuidado, né? De ser um eterno menino, uma eterna criança, né? Um corpo que precisa ali estar sempre sendo cuidado por uma mulher. Então, é muito interessante essa discussão, eu também me interesso bastante, apesar de não ser meu tema de pesquisa,
e parabenizar esse movimento. Estou feliz de estar falando com vocês, pessoas de vários cantinhos do Brasil. E é isso. Muito bom, Andresa. Muito boa a sua contribuição. Acho que essa questão de relacionar, né, o gênero e o encarceramento e o racismo, né, a tríade que move, né, a Angela Davis em si, né, essa leitura desse marxismo, que não é uma leitura bruta, mas uma leitura que parte do todo, também a partir do cotidiano. Então, como que vai se dar, né, nos textos? Então, vou passar para a Jéssica. Eu achei ótima essa fala da Andressa também. Eu não sei por que durante a fala dela eu pensei em algumas coisas também que eu tenho visto na mídia, que foram alguns casos, né? Eu lembrei muito eu esqueci, da Renata Souza, né, no Rio, que ela foi fazer aquele negócio de inteligência artificial e a imagem era, né, de uma mulher negra, não sei, numa periferia, e apareceu com uma arma na mão. E aí eu fiquei pensando muito nesse gancho nossa, como que fala? Com a inovação das opressões por meio das tecnologias, né? Que coisa muito doida. Que tem a ver com o que eu acho que a Carlinha disse sobre a questão da lei das drogas, né? Que não torna muito factível quem são os usuários, quem são os traficantes. Então, dependendo da sua cor, dependendo de onde tu vai ser traficante. Dependendo se tu estiver num avião da FAB com 40 quilos, tu não é nada, né? Tu é, sei lá, deputado. E aí, senador. E aí, como que a gente vai passar por esse momento também da tecnologia oprimindo mais os corpos negros, né? E perpetuando essa questão dentro dos presídios, tanto para os homens quanto para as mulheres. Foi uma coisa que veio muito agora na minha cabeça. Então, é mais um ponto só para a gente ir refletindo mesmo, né? É isso, não tem mais ninguém inscrito. Já são 8h10. Eu acho que a gente pode fazer mais uma rodada, vocês acham, meninas? E aí a gente já vai encerrando. Eu não vi aqui. Neuma, pode falar. Oi, boa noite, estão me ouvindo? Sim. Oi, Mia. Olá, Neuma. Estou aqui quietinha, só mais ouvindo vocês. Parabéns para todos que falaram, me acrescentaram muito, assim. E eu gostaria de falar rapidinho só sobre um recorte que eu participei, né? Eu trabalhei lá, então eu vivenciei isso, eu trabalhei como educadora social no Sistema de Acolhimento Institucional de São Paulo, que é um sistema público que acolhe crianças e adolescentes que foram retirados de suas famílias pela justiça. Eu não tinha noção de como funcionava, nem que isso existia. Muita gente confunde com aquele acolhimento para as crianças e adolescentes que vão cumprir medidas socioeducativas, mas não é um acolhimento diferenciado que apenas as famílias perderam a guarda, geralmente por algum crime ou negligência, qualquer tipo de abuso. E eu trabalhei em São Paulo quase 2 anos no serviço de acolhimento institucional, e eu não tenho o dado exato escrito, mas eu percebi que em torno de 80% a 90% das crianças e adolescentes acolhidos, entre aspas, porque não chama mais abrigo, né? Chama casa-lar, chamam casa-lar, eram pessoas negras, eram negros. E eu percebi também que quando chegava uma criança, adolescente branco, no caso, eu trabalhava de 13 a 17 anos, o protocolo, o processo era mais rápido, era diferente, sabe? Eu notei que havia uma facilidade de deixar, entre aspas, encarcerado ou acolhido aquelas crianças e adolescentes negros que geralmente vinham de
de bairros periféricos e das comunidades. Então, não havia muito interesse em deixar aquela criança, em retornar aquela criança para a família. No outro dia, o juiz já assinava o acolhimento, deixava o processo lá, sabe? Anos e anos, mesmo às vezes tendo parentes querendo a guarda. Quando era uma criança ou adolescente branco, nossa, por que que tá aqui, sabe? Todo mundo se movia, todo mundo se mobilizava para tirar dali, para mandar para um parente, para mandar para outro lugar, sabe? E eu achei que valia, eu percebi ali o que a Angela falou, que na verdade é só uma espécie de continuação, sabe? É outro tipo de encarceramento, de aprisionamento, e que se fala muito pouco sobre isso. Então, era só esse o meu questionamento. Obrigada. Desculpem se eu ultrapassei. Muito bom, Nilma, muito bom. Ana, pode ir, pode ir. Oi, gente, boa noite. Primeiramente, assim, parabenizar a atividade. Acho que foi muito importante ter esse tipo de encontro, muito mais no mês de novembro, que daí a gente acaba tendo mais exposição na mídia por conta do Dia da Consciência Negra e tudo mais. Então, acho que é fundamental aproveitar esse período para a gente pautar mesmo esses temas que são tão caros para nós. E daí, em relação às falas também, acho que todas muito contribuíram, minha cabeça, assim, tá tendo vários tipos de reflexões. E daí, uma coisa que eu acho que, mais do que nunca, é atual, é quando a gente pensa nessas propostas, né, de privatização. Acho que já vai ter os modelos que vão começar como teste no Sul, tal. E daí é assustador pensar onde isso pode chegar a partir do momento que a gente sabe que a ganância do capital, os donos vão querer cada vez ganhar mais dinheiro. E daí imagina se a gente extrapolar para as fundações casa. Então, daí um próximo passo, eles não vão ter limite, não, então, assim, se a gente não se mobilizar, se a gente não ampliar o debate, tornar assim realmente uma coisa, uma pauta da sociedade toda, vai chegar até para os menores depois isso. E então acho que cada vez mais a gente tem que fazer muito barulho mesmo com esse tema, porque é surreal pensar se hoje em dia já tem esse encarceramento em massa, a partir do momento, então, que isso for virar lucro, vai ser, qual que vai ser, né, o contrato que vai ser estipulado, quanto mais preso vai ser mais uma receita, ou o tempo, enfim. Então, eu acho que a gente não pode deixar esse tema no silêncio, sabe? Isso que eu queria dizer. Obrigada, gente. Agora é a Mayra, e eu vou propor de fechar as inscrições na fala da Mayra. Eu vou me inscrever também, e aí, quem quiser fechar as inscrições, quiser falando, a gente vai colocando aqui no chat ou levantando a mãozinha. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Mayra, faço parte do Juntas aqui em Ribeirão Preto, sou assistente social e queria contribuir um pouco com o debate, né? Trabalhei na Fundação Casa durante 2 anos da minha vida, né, como assistente social. E é muito importante isso que as meninas trouxeram, tanto a Carlinha quanto a Nesca. Já queria parabenizar vocês duas pelas contribuições, foram muito importantes. Quando a gente fala em privatização, a gente já sabe que nós estamos num sistema capitalista que é injusto, que é cruel e que tipo, alterniza cada vez mais a vida da população pobre, preta e periférica, né? Quando a gente entra, por exemplo, para atuar dentro das fundações casa, a gente percebe que existe uma lacuna muito grande entre essa falsa ideia de ressocialização, né? Eu acho que algumas companheiras já trouxeram isso. Prisão não ressocializa e nem
educa ninguém, né? Na verdade, a gente vê ali um controle muito grande dos corpos, né? E quando a gente fala sobre adolescência, é muito fatal, né? O aprisionamento de adolescentes, principalmente meninas negras e periféricas. Quando você conversa com meninas que estão presas dentro da fundação, que estão encarceradas, né? Elas falam que os sonhos delas todos morreram ali dentro, né? E aí hoje até saiu uma reportagem muito bacana que eu mandei até lá no Juntas, que pela agência pública, né, falando sobre essa questão dos transtornos psiquiátricos, né, em meninas adolescentes que estavam encarceradas dentro das fundações casas. Então, falta tudo, né? Desde itens de higiene, por exemplo, para as meninas, até atendimento hospitalar, porque a gente vê muito uma lógica do Foucault, né, do vigiar e punir, que as meninas estão ali, elas ouvem o que elas precisam, o que elas não precisam ouvir, né? Porque as pessoas acham que têm direito de falar o que querem para elas, e ao invés da gente colocar para cima, na verdade, o que acontece ali, muitos, principalmente agentes penitenciários, é claro que também tem o seu trabalho sucateado, mas muitas vezes eles colocam essas meninas cada vez mais para baixo, né? Mas isso está por trás de um sistema muito maior que a gente sabe que é o capitalismo. Então, eu achei que a discussão foi muito válida para a gente começar a pensar nas prisões, porque acho que a Anesca falou isso, né? Que é um tema muito importante, que é um tema necessário, mas que é um tema que, tipo, a gente acaba, né, ignorando ou deixando passar, mas que a gente precisa falar sobre, porque é muito real, assim, o que acontece, né? E é parte de um sistema falho. Até a gente, quando fala da discussão do serviço social, né, quando fala do papel do Estado, das políticas públicas, a gente percebe que não existem políticas públicas para as meninas que saem desse sistema, né? Que as meninas não são encaminhadas, não recebem encaminhamento de tratamentos psicológicos, não recebem, né, programas que incluam essas meninas de fato. Então, acho que faz parte de um sistema muito maior que realmente isola as populações. É isso, gente. Obrigada. Mais alguém se inscreveu? Não estou vendo. Então, acho que é isso. Eu só queria... Contem aí meu tempo, se puderem. Oi, pode falar, Mayra. Não, amiga, foi sem querer. Bom, foi muito rico, eu achei a discussão. Acho que foi vários elementos colocados. Quanto a Anesca e a Carlinha, maravilhoso, vocês estão de parabéns, muito bom mesmo esse debate que vocês propuseram. Eu conto a contribuição de todo mundo, assim, porque é muito difícil falar sobre prisões, é muito difícil, porque a gente vive em um país a qual a segurança pública é uma das maiores questões para a classe trabalhadora hoje no Brasil. É a segurança pública, sem dúvida uma das maiores questões, tanto para o nível de criminalidade que a gente tem, e isso é real, a gente tem aí uma violência, principalmente no meio urbano, muito cruel e muito desigual, né, em relação a quem elas vão ser atingidas também, e como elas vão ser atingidas, mas que, enfim, a sociedade como um todo vive ela, né, mas quando a gente pensa no racismo e nessa totalidade mesmo, que é o racismo estrutural, e quando a gente vê que como as pessoas vivem, né? Como esse sistema ele começa a perpetuar situações para que as pessoas não cumprem as leis, né? Que o próprio sistema determina, né? E não deu meios nenhuns também de cumprir as leis, né? Porque a gente precisa lembrar que a gente é uma sociedade que vem de um processo de colonização, e aí que liga a Carlinha ao processo que ela fala dos Estados Unidos, mas que desde que prisão é prisão, ela foi colocado para disciplinar um problema social que o capitalismo não queria resolver. Porque, como lembra bem um livro do Engels, lá, quando ele está analisando a classe trabalhadora na Inglaterra, ele fala, olha,
ele dá um apontamento também sobre como as prisões elas vão servir para condicionar um exército industrial de reserva. Então, aqueles que não conseguem trabalhar, e quando a gente lembra a classe trabalhadora brasileira e como o negro foi liberto depois da escravatura, como isso historicamente ligou, e você criou meios justificativas. Então, você criou a lei da vadiagem, né, para colocar, para você colocar em presídio, porque a lei da vadiagem, quando ela chega no Brasil colonial, não, ele na nossa república, né, lá nos autos da primeira ou segunda república, ela vem até para colocar que pessoas negras não poderiam trabalhar, querem vender. E a lei da vadiagem, ela é existente, gente. Ela não foi... Ela ainda é lei. Ela só não é cumprida de uma forma, hoje, muito abrangência, mas a lei da vadiagem não caiu, ela ainda é lei. Hoje não se prende pessoas por esses motivos, mas se prende pelo tráfico de drogas. E como a Carlinha bem lembrou, o tráfico de drogas, ele vem de um problema que é o quê? É a circulação proibida de riqueza. É isso, é a circulação indevida de riqueza. Essa circulação indevida de riqueza, mas como se mantém a riqueza? Quem mantém a riqueza e quem está detendo a riqueza? E aí, para concluir minha fala mesmo, como esse problema que aqui no nosso território, pensando na realidade brasileira, que é a privatização dos presídios, não está territorializadas porque a gente ainda mantém um sistema público de presídio que é muito precário, que são escolas do crime, e são escolas do crime porque não tem Estado atuando, e aí é o perigo máximo, porque a gente vai deixar empresas atuando, e como essas empresas vão dialogar com o tráfico, com a organização criminosa? Como que isso vai acontecer? Eu também acho que é importante esse elemento. E como que a gente pensar as alternativas que são necessárias, porque a gente não tem resposta. E é muito difícil, como eu falei na minha fala, é muito difícil determinar o que a gente faz com o homem que espanca a mulher, né? Que mata a mulher, né? Mas quais são as medidas que vão ser possíveis para crimes que não são perigosos? Porque hoje, se você tem uma população carcerária que está presa por 25 gramas de maconha. Ao todo, são 30% ao total da população carcerária que está presa por tráfico de drogas em relação aos homens e mais de 62% para as mulheres. E é isso, eu termino minha fala. Eu termino minha fala, desculpa, gente. E eu abro para a Carlinha e para a Carlinha e a Anesca concluir. Desculpa, eu fiquei... É que eu estava lendo, porque eu fui lendo o texto. Pode ser 2, 3 minutos, 4 minutos, 5, como? 4? 4, Carlinha? 5? Pode ser 4. 4, 5. Tá, fechou. A gente vai inverter, tá? Agora. Eu só coloquei legenda no meu negócio, uma legenda em inglês. Eu não sei porque como eu fiz isso, e eu não sei como tirar isso, tá me incomodando. Aqui, vocês estão falando e eu tô... Pois é, né? Vou tampar aqui para aquela legenda, porque senão eu vou ficar lendo a legenda. Problemas. Não, eu acho que primeiro foi um debate muito importante. Eu quero agradecer todos os que tiveram a disponibilidade de estar aqui, todos que tiveram que se abriram mesmo, porque eu acho que é uma abertura para começar, para fazer esse debate, para conversar sobre, né? Porque é um desafio, né? Que não vai ser resolvido aqui, mas que a gente pode também pensar e formular fóruns para isso, né? E que se parte para a luta, né? De como que a gente faz para
poder pensar alternativas de, eu acho que primeiro de começar a desencarcerar, né? Acho que a Ângela falou isso também, né? A gente tem que começar a desencarcerar, porque é isso, né? Tipo, quantas pessoas, quantas vidas estão encarceradas, barras perdidas, porque por 0,25 de maconha, gramas de maconha, ou até menos, né? Por um pinho de sol que foi implantado, né? E aí acho que e aí eu acho que é uma coisa que a gente precisa repensar, né? Como que a gente começa a fazer o procedimento de desencarcerar essas pessoas? E para além de desencarcerar, porque não é só desencarcerar, né? Tipo, oh, saiu aí, não. Como que a gente coloca elas numa sociedade de novo, uma sociedade que majoritariamente vão renegá-las, né? Que é isso. Mas que como que a gente faz para se inserir elas numa sociedade e para que elas não voltem a cometer o crime, um crime, ou se elas cometerem, enfim, tem muita gente inocente nesse sistema prisional, né, brasileiro, mas que elas não voltem, né? O que acontece? A gente tem que pensar, e os que pensar também nos próximos, né? O que a gente pode fazer para não ter mais essa questão, né? Foi o que a Camila falou. O que a gente pode fazer para não antecipar, né? O que vai fazer com que isso? Acesso a políticas públicas? A gente não tem políticas públicas efetivas, a gente não tem políticas públicas encarceramento efetivo, a gente não tem políticas públicas pré-encarceramento efetivo. E isso é muito importante a gente ir pautando. Tá terminando. E aí eu acho que e não só pautando, mas desafiando e propondo, né? E aí eu acho que uma das ferramentas para a gente fazer isso é a organização coletiva. Então, por isso eu quero finalizar com um pedido que a Lélia Gonzalez sempre fala, que é organize-se já. Então, um convite para Juntas, um convite para organizar com a gente, porque nós queremos fazer essa proposição para a sociedade, né? De que sociedade que nós queremos e estamos disputando isso nos espaços que nos abrem e disputando esse espaço para nos abrir, para abrir espaço para a gente. E aí, organize já a Paulinha, que está no Matheus, colocou aqui, para quem quiser se conhecer, mas o Juntos, quiser entrar no Juntos, pode fazer o formulário, preencher o formulário e a gente entra em contato com vocês. Ou também tem nossas redes, assim, mas aqui pode mandar mensagem lá. E acompanha a gente pelas redes. A gente também quer chamar para uma nova... para continuar esse debate das privatizações e tudo mais. Então, é um convite para a gente mantermos um contato, de a gente continuar pensando, continuar eu não sei se é construindo, mas plantando uma semente do antiproibicionismo, do antiprisional, do antirracismo, né, do feminismo, que eu acho que é esse caminho, e do anticapitalismo, porque eu acho que não dá para a gente viver, essas lutas não vão ser efetivas, estou concluindo, se a gente não pensar uma luta em conjunto com a luta anticapitalista, porque a sociedade capitalista fez fez com que esse sistema de punição seja grande, né? Então, é isso. Um convite para vocês e muito obrigada por vocês estarem aqui. Então, gurias, assim, como meus comentários finais, acho que desse debate muito rico que a gente teve hoje, desculpa, quando não é o filho, é o cachorro. Desse debate rico que a gente teve hoje, né? É que o convite, que é Benjamin? Tá, já vou aí botar.
esse convite que a Ângela faz para a gente é o convite que a gente também quer fazer para vocês, que é pensar essa perspectiva do modelo prisional como uma perspectiva global de algo que não ocorre por acaso, mas que ocorre a partir da organização do sistema capitalista e da necessidade de manutenção de corpos desumanizados, porque toda a estrutura do sistema capitalista está baseada na escravidão dos corpos negros, porque mesmo o capitalismo industrial da Europa, originário ali naquele período em que os corpos negros estavam escravizados na América como um todo, né? Então, América Latina e América do Norte também, né? Se baseia na expansão desses corpos, então, na expansão do mercado. Então, era preciso acabar com a escravidão nas Américas para expandir um comércio e para expandir indústrias. E também se queria novos mercados, consumidores, ao mesmo tempo que esses mercados consumidores exigiam corpos que seguissem sendo explorados ao seu extremo, explorados no limite, então, que mantivessem essa desumanização desses corpos, e as prisões é a saída disso, né? Dessa manutenção desse sistema escravagista. E tudo que se cria após disso, e aí eu queria entrar nesse debate porque alguém, perdão, falou sobre as novas tecnologias, que tudo que se cria depois disso são formas de manutenção desse sistema que são vendidos como reformas, que era o que a Nesca estava falando no final e que eu quero chegar nesse ponto, que são perpassados para a gente como reformas importantes do sistema prisional. Então, você pensar a terceirização dos presídios, e hoje no Brasil quase tudo nos presídios são terceirizados, então, já estou indo aí. Então, a comida, lavar roupa, né? Existe toda uma forma de organização dos presídios que já são terceirizados e agora eles querem terceirizar, inclusive, a segurança dos presídios e terceirizar a segurança dos presídios para justamente poder fazer com que as pessoas daqueles presídios, que isso não ocorre no Brasil, ocorre nos Estados Unidos de maneira massiva, como eu falei na minha fala inicial, para que essas pessoas possam ser exploradas, ou seja, se explorar a mais-valia dessas pessoas, né? Que elas trabalhem sem que se paguem um salário para elas. E nisso, as novas tecnologias, elas servem de maneira muito eficaz na manutenção do racismo como um todo e na manutenção dos corpos negros como os corpos que vão ocupar esses espaços. Então, a pessoa falou da inteligência artificial, não lembro quem foi, mas eu fico pensando muito hoje, por exemplo, no debate que se tem sobre o tema do reconhecimento facial. Porque como que a tecnologia podia avançar a ponto, e do quanto o racismo, e quando a gente fala em racismo estrutural, é a gente pensar sobre isso, né? De como todas essas formas estão interligadas, porque a gente fala em reconhecimento facial, a gente está pensando, sei lá, num filtro do Instagram que não está adaptado para a pele negra, mas na segurança pública os caras estão pensando nisso para, tipo assim, como a tecnologia não é pensada por pessoas negras, ela não tem formas, não é pensada para diferenciar pessoas negras. Então, o reconhecimento facial é muito comum que confunda pessoas negras, né? E mande pessoas negras inocentes para as prisões. Então, o quanto mesmo esse desenvolvimento tecnológico serve a um racismo estrutural. Por outro lado, aquilo do desenvolvimento tecnológico que talvez pudesse nos beneficiar é bastante segurado, é barrado. Por exemplo, e barrado como o debate da segurança pública. Por exemplo, o tema das câmeras nas fardas. Hoje em dia se criminaliza a ideia da câmera nas fardas porque se pensa a sociedade criminaliza, né? Criminalizando no sentido de demoniza, né? Porque vocês querem câmeras nas fardas para punir policiais, né? Então, se vende essa ideia para dificultar a ideia de que se tenha câmera nas fardas. Quando a gente sabe que, bom, essa é uma tecnologia que ajudaria, inclusive, os bons policiais, porque eles seriam forçados não, mas eles teriam condições de se defender, por exemplo, de momentos em que as acusações são injustas. Mas, para concluir agora, Mia, prometo... Um minuto. Senta ali no sofá que eu boto o cogumelo. Levo isso aqui para lá para mim. Já pego lá. A última coisa que eu acho que é o essencial
é justamente a gente pensar, e aí talvez, por exemplo, esses crimes de violência contra as mulheres nos ajudem. É possível pensar numa sociedade sem prisões? Inclusive pensando nesse tipo de crime, justamente porque a saída para uma sociedade sem prisões é uma saída revolucionária. Então, uma perspectiva completamente revolucionária. E por isso que ela só pode ser pensada por uma marxista, né? Porque está pensando numa sociedade revolucionária. Por quê? Qual que é a origem da violência contra a mulher? A origem da violência contra a mulher é essencialmente a ideia de que a mulher é propriedade do homem. Então, abolir a ideia de propriedade privada não é dizer, gente, olha só, não é a mesma coisa, né? Não é dizer que a gente fazendo uma revolução socialista, anticapitalista, a gente acaba com a ideia do machismo, não é isso. Mas a gente caminha nesse sentido. A gente acabando com a ideia da propriedade privada, a gente reduz muito a violência contra a mulher. Que se você for pensar, quando que a violência contra a mulher ocorre? Ocorre nos finais de semana, quando os homens chegam do trabalho, eles, né? A mulher está cansada, o homem está cansado, e aí, como ele tem aquela ideia de que a mulher é sua propriedade, que a mulher deve servi-lo, deve estar com a louça lavada, deve estar com não sei o quê, e aí ele se sente autorizado a agredir, a bater, a matar, né? E olha como essa ideia, essa perspectiva prisional, ela é extremamente racial, porque hoje, por exemplo, a gente viu ali no nosso Grupo Nacional das Juntas, as meninas estavam colocando que a Ana Hickman, que viralizou, o mundo inteiro soube das agressões, o Brasil inteiro soube das agressões que ela sofreu. A gente já vai trocar. O Brasil inteiro soube das agressões que ela sofreu. Ela teve a medida protetiva deferida, mas o seu divórcio negado pela Lei Maria da Penha e o cara ainda está processando ela por alienação parental. Ou seja, um homem branco, né, na elite do bagulho, com certeza vai ter um julgamento diferente da sociedade. Então, e se fosse no homem negro pobre, a protetiva seria deferida na mesma hora, o divórcio, né, tudo na mesma hora, e ele provavelmente seria preso por violência contra a mulher. Então, a gente pensar o quanto revolucionar a sociedade, oferecendo novas perspectivas que envolvem um plano global, que a Nesca falou, de educação, de saúde, de segurança, etc., nos ajuda aí sim a diminuir o crime, ao invés de aumentar o crime criando mais prisões. E aí, nesse sentido, gente, para concluir de vez agora, e depois a gente pode mandar por e-mail, no dia 13/12, nesse mesmo horário, 19 horas, a gente vai reunir o nosso coletivo novamente, daí para a gente pensar em como organizar a luta contra a privatização dos presídios, que a nossa formação ela é parte de uma ideia da gente se armar de argumentos para que a gente possa... Só um pouquinho, filho. Para que a gente possa lutar por uma sociedade muito melhor, pensando num feminismo que é antirracista, interseccional. Então, a gente está pensando nas pautas coletivas da sociedade, que com certeza envolvem e muito as mulheres, em especial as mulheres negras. Então, no dia 13, às 19 horas, né, nesse que a gente convida vocês para, quem quiser reunir, conhecer melhor os juntos, participar de uma reunião organizativa nossa, que a gente vai mandar para vocês o link aí no os contatos que nós adquirimos através da formação. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito obrigada, gente. Obrigada, gente. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Parabéns.